Olá! Nos vídeos Enigma do Gato e Enigma do Cachorro, constatamos que há uma nítida e clara opção sensorial em cada uma dessas duas populações animais próximas. Tá? Enquanto o gato, quando em comunicação, tem a tendência, a libido de se posicionar para ver e ouvir o outro, o cachorro, quando em interação, tem a tendência inicial de se fazer visto e ouvido pelo outro. Tá? Gato, ver e ouvir, é a opção sensorial. Cachorro, ser visto e ouvido, a outra opção sensorial. Muito bem. E o nosso cavalo? O que o corpo dele nos diz? Quando em comunicação, por exemplo, num redondel, você está num redondel, internauta, quando em comunicação, este cavalo tende a se posicionar, tende a se posicionar para ver e ouvir você, ou prefere se posicionar para ser visto e ouvido por você? Qual das opções sensoriais faz parte da libido equina? Ver, ouvir? Ser visto, ouvido? Ou ambas, ou seja, ainda ou nenhuma das duas? Não há preferência sensorial, né? Não é possível se perceber, através da linguagem corporal do cavalo, uma nítida opção sensorial. Será que é este o caso? Ou ele tem libido igual tanto em ver e ouvir, quanto em ser visto e ouvido? Será que existe uma preferência? Muito bem. Essa pergunta, essa questão é importantíssima, né? Para o conhecimento, né, de como o cavalo realmente ele se comunica sensorialmente com o outro. Não é interessante? Muito bem. Para responder essa questão, nós vamos observar as gestualidades sensoriais ligadas à visão, audição, fonação, tato e coordenação motora, né? Motricidade. Né? Pois é através delas, é através desses gestos sensoriais que o cavalo se comunica e transmite a sua libido, né? A sua libido audiovisual, no nosso caso. Tá? Antes de examinar essas gestualidades, um recado, um alerta. Esse trabalho é de zoossemiótica, ou seja, de linguagens, e por tabela, de etologia. Né? Portanto, nós não estaremos interessados, por exemplo, na fisiologia em relação à visão, nós não estaremos interessados na fisiologia do olho equino. De maneira nenhuma, não nos interessa. O que nos interessa é o modo como este olho olha. Isso que nos interessa. Tá? Vamos imaginar, internauta, que você está numa prova de enduro equestre. Ao entrar num ambiente novo, né, ao penetrar num ambiente novo, certo? Como será que os olhos do seu cavalo se comportam? Será que ele, ao entrar nesse ambiente, ele é atraído para a totalidade do cenário, para o todo do cenário? Para o todo do cenário? Tá? Querendo captá-lo por inteiro? Tá? Em todas as suas partes? Ou a visão dele, em vez de aumentar o campo visual, tende a diminuir o campo visual? Então, quando você entra numa trilha de enduro, o cavalo está atento ao mínimo, ele tenta diminuir o campo visual. Então está atento a cada detalhe. Tá? É uma folha que cai aqui, um som que surge lá. Como será que é o olhar do equino?
É para o todo, a totalidade, né? Ou é para a parte, para o detalhe? Vamos lá. Esse até que é fácil, né? Devagarzinho aqui para não destruir o cenário, gente. Olha só. Tá? A visão de audição para os detalhes. Então, é um dado sensorial, né, relevante. Relevante, né? Porque através da visão e audição ele se comunica com o ambiente. Muito bem, muito bem. Prosseguindo, como o nosso cavalo toca, tateia, toca, e gosta de ser tocado, é do jeito, vamos dizer, pelo com pelo ou pele com pele. Pele com pele é assim, né? Se ele for entrar em contato, a narina dele conosco, com o nosso braço, ele pele com pele é... ou pelo com pelo, respeitando a pele do outro. E ampliando esse sentido do tato, né? Do tato, ele tende a se afastar dos elementos do ambiente quando ele está em comunicação, ou a primeira tendência dele é se aproximar do ambiente. Ele primeiro se aproxima, né? Ou ele primeiro se afasta. Tá? Como será o tato? Essa também não é tão difícil. Né? O tato do cavalo é um animal delicado, enorme, potente, mas delicado. É um animal de jeito. Nós podemos dizer que ele é um animal de jeito, não é de força. É lógico que ele é forte, mas não é a força que chama a atenção no cavalo, é o jeito, jeitoso. Tá certo? Vamos lá. Coordenação motora. Como o nosso cavalo se desloca? Como ele se desloca? Com os membros, ok. Com os membros totalizados, né? Como ele salta? Totalizados ou né, rígidos, certo? Rígidos, tá? Ou então com os membros dobráveis, particulados, cada parte de cada membro se movendo a seu tempo. Então, como ele salta, ele move todos os membros de uma vez, ou é cada qual na sua vez? Ou seja, ele tem a coordenação, né, a coordenação motora particulada. Vamos ver? Mais cuidado ainda. Falta um ajudante para o cenário. Vamos lá. Fonação. Fonação. Tá? E o relincho do cavalo? Hoje o dia está chuvoso, tá? Então a garganta está meio... A fonação do cavalo, o relincho dele, como que é? É evidente que é um animal de 300 a 350 quilos, né, 400, etc. É um animal potente, né, de porte. O fonatório dele também é de porte. Inclusive a intensidade é de porte, da altura do som. Só que, será que você vislumbra nessa textura sonora do cavalo um certo cuidado? É uma certa discrição? Ou é um som indiscreto? Né? Bonitinho. Tá? Tá? O cavalo, como que vocês acham? Ele não remete a um som cuidadoso? Tá? Ou descuidado? Isso é um som exteriorizado. Mas o cavalo não tem aquele relincho que é para dentro, enquanto o mu é para fora. Tá? O relincho é para dentro. Né? Tá? É um som interiorizado. É um som mais triste. É como se o fonatório do cavalo estivesse falando assim: puxa, o meu caso não é ser ouvido, é ouvir. Então, esse fonatório assim, essa exteriorização não me agrada. Tá? O relincho nos remete a uma tristeza, diferente do mugido. Tá? Isso aqui é um som mais triste.
Então é uma fonação discreta, cuidadosa, apesar do porte. Bom, gente, visto isso, né? Essas observações sensoriais, né, elas sinalizam, né, um dado importante no nosso cavalo. Né, um cavalo doméstico. Nós não estamos falando do iracotério, do ancestral do cavalo. É o cavalo de hoje, que está conosco agora. Tá? Então, esse cavalo ele nos remete a uma linguagem, né? Esse conjunto de 4 gestualidades, né? Sinaliza que o cavalo, ao interagir, né, conosco, ele cria um palco, cria um espaço para nós atuarmos, né? Ou seja, para o outro atuar. Né? Ele tem uma linguagem que é o tato ampliado, ele se afasta da pessoa. Né? Você está no redondel, a primeira tendência dele é se afastar de você. Ele está criando um espaço para você atuar, está esperando que você atue. Tá certo? Uma expectativa. Tá certo? Então é um palco para o outro atuar. Então, membros dobráveis. Né? Os membros dobráveis, a gente vai nas favelas, né, nas periferias das cidades, onde as pessoas lutam, né, no dia a dia, tá certo? Há muito charreteiro que tem a sua charrete, né, a sua carrocinha, tá, para catar lixo, etc, etc, e tem o seu cavalinho quase dentro de casa. Por que dentro de casa? Dentro de casa é porque o cavalo não dá, né? Está embaixo daquele puxadinho, tem uma garaginha ali, o cavalo está ali, ó, em pequenos espaços, apertados. E ele não estraga, não faz estrago, porque ele tem os membros dobráveis. Tá certo? Visão e audição para os detalhes. Tá certo? No mesmo, a visão para o detalhe, ela pede que o corpo se afaste um pouquinho. Tá? A visão do todo não, ela se aproxima. Tá certo? Então, a visão para o detalhe mantém uma certa distância, porque o animal ele está focando no mínimo. Então, ele tem que, quando ele entra no cenário, que seja no redondel, ele precisa estar atento ao mínimo. Ele procura um mínimo, alguma coisa mínima para se interessar. Certo? Então, isso mantém ele criando aquele palco para a gente atuar. Para que ele possa o quê? Ver e ouvir. Tá certo? Fonação também. É discreta. Não é toda hora. Né? Tá? Então, a conclusão que a gente chega é que o cavalo, ele tem sim uma libido preferencial. Tá? Um desejo instintivo. Né? Tá certo? O prazer dele, na relação, é ver e ouvir o outro. E não ser visto e ouvido pelo outro. É como um gato. O cavalo é um gato grande. Incrível. Certo? Ele é um animal que ele prefere, então, receber a imagem e som do outro, receber a imagem e som do outro dentro de si, do que emitir a própria imagem e som. Às vezes, em algumas circunstâncias, é lógico que ele emite. Tá? Ele emite uma reclamação. Mas não é o que ele gosta. O que ele gosta, no fundo, é receber a imagem e o som do outro. Ou seja, as instruções, etc. Tá certo? Isso é incrível, né? Porque é o mais belo dos mamíferos. É o mais bonito. Animal, próximo. Tá? Ele é extremamente estético. É algo para ser visto e ouvido. Só que no fundo dele, lá no fundo, tá? Ele tem o desejo de não ser visto nem ouvido. Incrível isso. É um paradoxo sensorial. Perceber este fato, né? O fato de que o cavalo, né? Vamos abrir aqui, o cavalo, né? Ele tem uma opção sensorial que é ver e ouvir e não ser visto e ouvido. Certo? É o primeiro passo para a gente compreender o equino. Né? Conhecer o equino é uma coisa,
Compreender é outra. Tá? A zoosemiótica, o estudo das linguagens, permite, a partir da observação do fenótipo, a gente compreender o cavalo, e inclusive deduzir alguns fatos genômicos, que nós veremos adiante. Vamos lá, o evidente, só um parênteses, é evidente que o aparelho audiovisual, por exemplo, de um gato, né? O cavalo e o gato, eles têm essa tendência de ver e ouvir na interação. Certo? Então, é evidente que o aparelho audiovisual de um gato é mais refinado, né, do que o aparelho audiovisual de um cavalo, de um equino. Tá? No entanto, os dois gostam de ouvir. Gostam. É um desejo instintivo de ver e ouvir. Eles nasceram para ver e ouvir, independente da diferença entre os seus aparelhos audiovisuais. Né? É muito fácil isso. Né? Imagine você, internauta, montado numa égua, né, no lombo de uma égua, numa noite escura como o breu, né? Então você não enxerga nada, entendeu? E a dica é que você solte as rédeas, né? Solte as rédeas, relaxe, porque a égua ela vai encontrar o melhor caminho. Tá certo? Muito bem. Bom, para finalizar, nós vamos, portanto, a conclusão que a gente chega é esta. Tá certo? Para finalizar, eu vou fazer um recado, né? Um recado aos biólogos da biologia evolutiva e do desenvolvimento. Certo? Que a partir da linguística você pode concluir algumas coisas no genoma do equino. Afinal, o fenótipo, as linguagens, né, são manifestações genômicas. Tá certo? Então, esses biólogos, os biólogos do futuro, que trabalham na área da biologia evolutiva e do desenvolvimento, né, conhecida por Evo, tá? A previsão é que eles irão detectar, né, no genoma equino a existência de um gene vetor sensorial tipo V0, tá? Atuando num terceiro nível genômico, e dando a orientação sensorial aos genes responsáveis pela determinação da forma e do preenchimento da forma. Tá? Da forma equina. Certo? Essa é uma previsão a partir da nossa observação caseira, doméstica, linguística. Certo? Muito bem, muito bem. Como o cavalo gosta de ser tocado, né, depois de tudo isso, uma perguntinha inocente. Como o cavalo gosta de ser tocado? Vamos dizer que um indivíduo vem para aprender a lidar com o cavalo, ele gosta de cavalo, então ele chega no seu sítio e fala, eu quero trabalhar com cavalo. Tá? E você pergunta para ele, né, como o cavalo gosta de ser tocado? Ora, como um gato. Então o início da introdução ao cavalo, né, certo? Na percepção tátil do equino, começa, o ideal é por um gato. Se você souber tocar num gato, não, e ele ficar contente, você vai saber tocar num cavalo. Tá? No mais profundo do cavalo. Tá certo? Muito bem. Maiores dados sobre este tema vocês têm no site www.cavalolístico.com.br. Até o próximo vídeo.